vocês. E aqui, esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar, tanto que eu vou abordar na minha monografia, no meu DCC, que é a fundamentação de criação de personagens. Aqui, como eu estava falando, a criação de personagem ela não vai ter uma fórmula específica. Cada autor, cada quadrinista, cada diretor de cinema escolhe o seu jeito de criar personagem no roteiro, mas tem vários livros, vários métodos, vários artigos que ensinam um pouco mais, assim, métodos que facilitam você a tirar aquele personagem da ideia inicial e levar para o roteiro e assim desenvolver melhor o diálogo, a ação do personagem. E aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês e depois encaixar também na jornada do herói, que conversam, os dois fundamentos conversam entre si. Então, existe fórmula para criação de personagem? Como falado, né? Não existe uma fórmula em si, uma só, é daquele jeitinho ali, pronto, que nem receita de bolo. Existem vários tipos de receitas, vários tipos de bolo, então você vai procurando métodos que se encaixam melhor com aquilo que você está querendo procurar. Aqui a etapa de uma história, a pré-produção. Porque os personagens, como muita gente acha que não, eles são uma pré-produção da história. Ele não vem na história em si. Antes da história você cria o personagem. Porque não vai existir história sem o personagem. O personagem é a ação da história. Então você tem que definir uma ideia. Dessa ideia você vai tirar o storyline, a sinopse e assim os personagens. Explicando um pouquinho mais essas etapas, aqui a gente tem a definição da ideia. A ideia é uma coisa simples, uma frase, é aquele stop que você recebe, aquele start que você recebe de uma história. Aqui tem um exemplo. Fui ao enterro de um amigo, 3 dias mais tarde ele passeava pelas ruas de Nova York. Pronto, uma frasezinha, aqui é a ideia para uma história para você desenvolver. Ela não vai apresentar logo a história, ela não vai ser uma sinopse, não vai ser um resumo. Ela só vai apresentar o conceito. Já o storyline, você vai destrinchar essa frase em um conceito com mais 2, 3 frases. Então, nessas frases, você vai ter que apresentar o conflito, o desenvolvimento e também a resolução. É como se resumir em 3 linhas a sua história inteira. Então, aqui o exemplo, aquela primeira ideia. Já que vai ao enterro com seu amigo em Viena, não se resigna, investiga e acaba de descobrir que o seu amigo não morreu. Está vivo e encenou seu próprio enterro porque era procurado pela polícia. Descoberto pela curiosidade de Jack, o amigo é abatido pela polícia. Pronto, 3 frasezinhas, você já deu o início do conflito, a resolução do conflito e como ele vai se desenvolver. Só depois que você faz a ideia, você tem a ideia e o storyline, você vai começar a criar sinopse. E aí é essa sinopse que você vai ter a base para seus personagens. Então a sinopse é mais conhecida como para o leitor, para o escritor, porque muitas das vezes você começa logo por aqui. Muitos autores que eu converso começam logo por aqui, escreve logo a sinopse, um resumo, ou então um resumo do que você quer em toda a sua história, e tá aqui. Mas a sinopse ela tem que responder as 4 perguntas: quando, onde, quem e qual. Ela tem que me dizer aonde a história acontece, quando, em qual tempo essa história acontece, quem são os personagens, e aí você vai determinar quem é o protagonista, quem é o antagonista, os secundários, todos aqueles que vão participar e vão se relacionar com o seu personagem principal. E contar o que vai acontecer, qual é a história. E agora a gente começa com a construção de personagens. Depois que a gente já tem a sinopse, a gente vai ter que pegar todos aqueles personagens que a gente quer colocar na história e escolher entre eles um personagem. Aqui todo mundo conhece Harry Potter, né? Harry Potter a gente tem 3 personagens ali que estão sempre em foco. Mas daqueles 3 tem um que mais se destaca. Porque mesmo sendo 3, 4, sempre vai ter que ter um que vai se destacar um pouco mais. No caso, o nosso amigo Harry Potter. E aí o personagem ele é o fundamento essencial do seu roteiro, porque é ele que move a história. Sem ele você não conta uma história. Ele é a própria ação. E antes de você escrever a história, você vai ter que conhecer seu próprio personagem.
Porque você não tem como você escrever sobre uma coisa que você não conhece, né? Então, aqui, a gente vai estabelecer o personagem principal, por exemplo, o Harry Potter, e aí a gente vai ter que fazer 2 traços para escrever sobre esse personagem. A gente vai ter que determinar o interior desse personagem e o exterior. O interior é toda a biografia do personagem. É desde o nascimento dele, como ele nasceu, como ele viveu, como foi a escola dele, como ele era criança, se era extrovertido, introvertido, como era o relacionamento dele, se tinha muitos amigos, como era a família, é filho único, é filho, tem irmãos, qual é o grau de parentesco da pessoa que ele vive. Então, tudo isso você vai ter que dizer. Quanto mais você diz sobre o seu personagem, mais você conhece o personagem e mais você forma como ele vai ser, a personalidade dele. Então, você tem que escrever uma biografia do personagem. E após isso, você vai, do início ao fim da história, escrever o exterior, que é aquilo que você vai revelar ao seu leitor sobre o personagem. Isso que vai definir a ação e a necessidade do personagem para movimentar aquela história. E aqui, o interior, como eu já falei, né? Se você não conhecer o interior dele, você não tem como dizer qual vai ser a reação dele, a visão dele de mundo. Então tem que responder, quanto mais perguntas você responder por ele, melhor. Você vai responder qual sexo, quantos anos tem, onde vive, como vive, nasceu, vida escolar, tudo que você possa reunir do seu personagem, tudo que você possa criar do seu personagem, é bom. Porque isso vai formar o caráter dele para a sua história. Se isso aqui, quando você tiver algum dilema, algum diálogo, alguma coisa, é isso aqui que vai mudar o tipo de resposta dele para alguém. Como ele vai encarar alguma situação barra pesada, alguma coisa. E o exterior é o que você vai revelar para o seu leitor. É o que toda essa história, toda essa jornada também vai modificar no seu personagem. As relações dele com outros personagens na história. Então, aqui tem 3 formas de como esse exterior funciona, né? A primeira é que eles experimentam o conflito para alcançar a necessidade dramática, ou seja, toda a história ela vem de uma necessidade. Qual é a necessidade dele? O meu personagem está passando um aperto de dinheiro. Então ele quer roubar um banco. Qual é a necessidade que ele tem de roubar um banco? Ele está sem dinheiro. Sim, como ele vai roubar esse banco? Ele vai roubar as armas. E aí você vai contando. E aí o que acontece? Ele vai fazer isso sozinho? Não, ele vai ter mais 2 ajudantes. E aí ele vai interagir com outros personagens. E ele também vai interagir consigo mesmo. É aquele negócio de moral. Também é aquela parte de pessoal, né? O que ele faz no seu tempo livre? O que ele faz quando ele está sozinho? O que ele pensa? E aqui o que acontece? Que eu falei, o criador vai ter que determinar 3 partes importantes, né, desse indivíduo: o profissional, o pessoal e o privado. O profissional o que ele trabalha? Beleza, ele está passando por crise financeira, ele está desempregado, ele está ganhando pouco, o chefe dele acabou de mandar ele para um cargo menor, ganhar menos, cortou salário. O que acontece com ele? Como é a relação dele com os colegas de trabalho? Com o chefe? O pessoal é aquela vida matrimonial ou aquela vida com a família. É casado? É solteiro? É divorciado? Se ele é casado, por quanto tempo? O casamento é sólido? Ele tem uma amante? Ou ela tem um amante? Ou ele está pensando em ter um amante? Como é que está essa vida? Tudo isso vai acarretar para a necessidade do personagem. Tudo isso influencia na história. E aí também temos o privado, né? Se ele mora sozinho, o que ele faz quando está sozinho? Ele assiste uma TV, ele coleciona alguma coisa, ele faz exercício, ele faz caminhada. Todo mundo já viu em filme que às vezes está assim, uma pessoa com fone de ouvido, caminhando, uma pessoa colocando fotografia, quando aquele tempo livre, a pessoa, mas só para encher a linguiça. Não, isso conta um pouco do personagem. Se o personagem é mais fechado, ou então ele está mais fechado porque ele vive no passado, olha ele montando um álbum de fotografia novamente. Ou então, ele não está naquelas fotografias, mas ele está montando fotografias de terceiro.
a pessoa está lembrando de alguma outra pessoa que viveu na vida dele. Isso tudo influencia no personagem. Então é importante sempre você fazer a biografia e você pensar, se colocar no papel do personagem. E aqui a gente começa a definir um infograma, né, do interior, que é o que forma a biografia, e o exterior, que define a necessidade e a ação com o personagem. Porque sem personagem não tem ação, não tem história. E aí, os 3 tipos, que é profissional, pessoal, privado. Profissional, trabalho. O pessoal, marital, social, amigos, família. E o privado, o que ele faz sozinho, o que ele pensa, a moral dele, os hobbies dele, tudo isso entra pro pessoal. E aí, depois que você tem tudo isso, você tem a definição do papel, a caracterização genética dos aspectos físicos, sociais, né? Você também pode observar o comportamento de pessoas de referência. Quem conhece Maurício de Souza sabe que a maioria dos personagens dele foi inspirada em pessoas que realmente existem, os filhos ou amigos próximos, ou filhos de amigos próximos. Então, não tem um personagem que nasça do nada, não sei o que, não. Você sempre vai espelhar uma pessoa que vive perto de você, ou por um modo de, eu não gosto daquela pessoa, então eu vou fazer um personagem que eu vou matar ela depois, um personagem assim pra se vingar, ou então para homenagear. Mas sempre a gente pega as características de pessoas, gestos, tiques, até mesmo pensamentos, né? Se você conhece muito bem a pessoa, você acaba pegando a personalidade da pessoa para o seu personagem. Então é importante a observação de pessoas como referência. E a identificação dos detalhes, roupa, adereço e gestos. Depois que você tem todo o social do personagem, toda a personalidade do personagem, você consegue caracterizar como é o modo dela de vestir, cores que ela gosta, o estilo de roupa, de música, de tudo que ela curte, todos os adereços, principalmente para uma história em quadrinhos. É importante que cada vez mais você transmita isso no visual, para não ter que explicar tudo para o leitor pegar naqueles mínimos detalhes o que você quer passar com o seu personagem, né? E aí, o passo 3, o delineamento das ações e comportamentos. Como eu falei, você vai delimitar como ele vai se comportar naquela história, o jeito que ele vai reagir, os diálogos que ele vai ter. A identificação do elemento catalisador que move o personagem com a ação. Qual é a grande necessidade dessa história? É roubar o banco? Então, esse é o grande catalisador. Tudo vai se mover para eles concluírem esse plano de roubar o banco. O que eles vão precisar para isso, o plano, quem são as pessoas que ele vai interagir. E aí definir como reage o personagem ao evento marcante, que é aquele clímax. Quando ele está lá naquele banco, o que ele vai reagir, o que vai coisar? Vai cair a mão com peso na consciência, ele vai olhar a velhinha que ele está apontando a arma e ele vai lembrar da mãe, porque ele lá atrás teve uma coisa semelhante com a mãe. Isso tudo vocês vão saber criando a biografia e sabendo como ele vai reagir a cada empecilho. E aí a gente tem o roteiro da jornada do herói. A jornada do herói, ela traz um pouco também, como é que eu posso dizer para vocês? Traz um pouco também sobre essa estruturação de personagem. Porque como na história, no roteiro, você tem sempre toda a evolução do seu personagem, do herói, algumas coisas marcadas nesses passos de personagens, também a gente pode ver na jornada do herói e ajudar mais na criação do personagem, na mudança dele. Então, aqui é dividido em atos, eu dividi em 3 atos, que não necessariamente precisa estar sempre na mesma história, pode estar, que nem Batman, tá nos 3 filmes do Batman, esses 3 atos. Não está sempre numa só história. O ato comum, o mundo comum. Aqui a gente vê o homem que se tornará o herói em seu ambiente normal, onde há um problema implorando por solução. Se a gente fazer o paralelo com Harry Potter, a gente vê que aqui ele está no mundo comum, onde ele conhece que a magia não existe, que ele não tem aquele passado com os pais bruxos, essas coisas tudo. Então ele tem um chamado da aventura. Começam a vir as cartas de Hogwarts chamar ele para um novo mundo. Algo muda tão drasticamente que chama o herói para aquela ação. Ele sente a necessidade de se tornar algo mais do que um homem comum.
Ou então o Batman. O Batman vê os pais sendo assassinados. Então ele vê que aquilo ali é injusto, que não tem punição. Então ele quer fazer alguma coisa e ele cresce com aquele ódio, aquela coisa de que eu vou proteger os inocentes e eu vou punir os malvados, né? E aí tem esse chamado para ele. A recusa do chamado. Nem sempre o personagem de primeira, ele vai aceitar aquilo que estão chamando ele. Então o herói, ele não quer aquela responsabilidade, ele tem medo de estar por vir, ou alguém de fora interfere isso. Peraí, você não vai. Você não pode encarar isso aí. E aí ele tem um encontro com o mentor. O herói encontra alguém para ajudá-lo a sua transformação de homem comum a herói. Ele é seu mentor, um homem sábio que ensina mais ao homem sobre si mesmo do que ele mais soube. Aqui no caso de Harry Potter, ele encontra Hagrid e encontra Dumbledore. Hagrid no início já chama ele para conversa. Não, você é um bruxo, você é muito mais do que isso aqui que sua tia está lhe escondendo o tempo todo. E Dumbledore, em toda a jornada dele, está ali uma pessoa mais sábia, ensinando para ele os caminhos, ou colocando ele no caminho que ele deve ir. O cruzamento do limiar, o cruzamento do limite, quando ele sai do mundo normal para aquele mundo mágico. O herói, ele aceita que ele deve deixar tudo, o mundo dele para trás, para ir atrás desse novo mundo e tornar uma nova pessoa e aceitar a sua missão. E aí ele tem testes, aliados e inimigos. O herói agora está na sua altura, lutando com seus inimigos, sendo testado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Aqui vai aquele negócio de como seu personagem é, para ele poder passar por essas etapas. Como ele vai encarar o mundo. E Harry Potter, ele tem os amigos dele, e também tem os antagonistas, tem os vilões dele. E tudo isso molda como ele vai ser mostrado em todos os livros dele para os leitores. E a evolução dele naquela história. A aproximação da caverna profunda. O herói que ainda era um soldado e muda por seus princípios, reúne aliados e se prepara para a batalha final. A batalha vai mudar tudo, o herói descobre que não pode salvar o mundo sozinho. Aqui, todos os livros, como de Harry Potter a gente está usando como exemplo, ele tem essas etapas. Começa com o mundo comum, ele chama novamente para alguma missão, para alguma coisa que ele tem que derrotar, e no final ele sabe que sozinho ele não adianta. Mas o que mais marca são quando acontecem, já no final, no último livro, né, que toda a escola ajuda ele a derrotar aquilo. E aí tem a aprovação. O meio da história se dá quando o herói deve enfrentar seu maior medo, muitas das vezes a morte, e aprender que da morte surge uma nova vida. É aquilo, desistiu de tudo, eu não consigo, não dá mais pra mim, vai tudo pelos ares, mas alguém vai lá, ou então ele mesmo consegue olhar que tem uma luz no fim do caminho e ele consegue ser uma nova pessoa e aquilo muda para você. Como eu falei no exemplo do cara no banco, né, roubando, ele olha a senhorinha, lembra da mãe. Aquilo é uma provação para ele. Será que ele está tudo certo? Será que aquilo vai mudar ele de alguma forma? Aí temos a recompensa. O herói, tendo enfrentado a morte, tendo enfrentado seu inimigo, tornou-se mais do que apenas um homem. Ele é capaz de lutar contra o mal como nunca antes e é recompensado, muitas vezes por deificação. Então a gente conta lendas, né, do nosso herói. E aqui a gente vê isso em vários filmes, como do assalto ao banco, aquele que foi um dos maiores assaltos da América Latina, que até hoje não teve resultado, não encontraram todo o dinheiro. Fizeram um filme disso e os caras são praticamente deuses por ter planejado tudo aquilo. Nem sempre é uma deificação, nem sempre é uma coisa boa para o seu personagem. Mas nesse espaço você consegue ver a evolução dele, né? Criar o exterior dele. O ato 3, que para continuar, tem a estrada de volta, a recusa do retorno. Aqui a gente pode, mais uma vez, no exemplo de Harry Potter, que eu botei no final, isso aí, tendo alcançado seu objetivo e de ter salvo todo o seu corpo, o herói não tem necessidade de voltar à vida normal e à dor. É aquele velho diálogo, a gente tem que voltar para casa, tem que pegar esse trem.
Eu quero viver nesse mundo. E aí tem a luta mágica, que é algo que está ameaçando a recompensa que a Aurora recebeu. Então, aquele mal primeiramente não foi derrotado. Está vindo um ar mais forte. Tudo aquilo que eu fiz pode ruir. Algo ameaça tomar conta de tudo que criou a paz. Normalmente uma força maior do que se pode esperar. E aí, então, ele tem a necessidade de voltar, de retroceder alguns passos. Aquele famoso dar uns 2 passos para trás para poder dar mais um para frente posteriormente. E aí tem a ressurreição e retorno com Eligir. Aí sim, o clímax final da história, que é quando o herói é testado pela última vez, que a gente vê no último livro de Harry Potter. Diferente de qualquer outra luta que ele teve antes, o que impulsa os limites e faz com que ele use todo o seu conhecimento que ganhou ao longo dos anos. O herói é finalmente transformado. Então é aquilo que, de uma vez por todas, ele vai vencer aquele mal, aquela coisa que todos os 6 livros, né, estavam perseguindo ele. E, enfim, ele consegue ir e transformar quem está à volta dele, que também é importante. Mas em relação aos outros personagens, aquilo não influencia só o nosso protagonista, influenciou em todos os outros que estão lá. Teve mortes, teve percas, teve gente que realmente encarou como a vida ela pode ser, né? Não é aquela brincadeira de estudantes em Harry Potter, não era uma coisa que, é uma coisa banal, né? E aí ele tem a liberdade para viver. A jornada do herói está feita, ele pode finalmente viver feliz sabendo que o mundo está seguro. E aí eu queria fazer um exercício com vocês de cada um criar o seu personagem, um storyline. Até voltar aqui. Definir a ideia e criar um storyline. Quem tiver caneta pode pegar a caneta para anotar, quem não tiver, para a gente fazer um exercício para fixar e para se divertir um pouquinho, né? De criação de personagem. E também, caso que alguém queira, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não, pode seguir outras. Inclusive, é bom até abrir um debate. Esse, na verdade, não é nem a criação de personagens para quadrinhos. Essa é mais rica, é para criação de personagens cinematográficos. Porque aí vai trabalhar mais a complexidade do personagem em si. Quando você vai ver a criação para design, para quadrinhos, para animação, eles puxam mais para o lado artístico da coisa. Eles criam, muitas das vezes, um personagem mais raso para pensar logo na parte visual do personagem. O modo dos gestos, como ele vai se comportar, como ele vai ser animado. A parte do personagem